Bom dia, meu nome é Jaene, tenho 28 anos, sou casada e hoje eu tô aqui para contar para você porque eu entrego a minha vida a Jesus. Eu acho que a gente pode dizer que um fator essencial para a entrega é o amor. E com Jesus não é diferente. Se alguém entrega a sua vida, entrega a sua juventude a Jesus, é por amor. E se essa pessoa ama Jesus, é porque antes ela conheceu, ela sentiu o amor de Jesus para com ela. E isso é tão real que a Bíblia mesmo afirma isso. Lá em 1 João 4,19, diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E em 2 Coríntios 5,14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Como se não bastasse, o amor de Deus é tão grande que, além de tudo isso, ele ainda está interessado na sua e na minha felicidade também aqui na Terra. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida. Só um pedacinho dela. Mas mesmo esse pequeno pedaço, para que possa ficar melhor compreendido, eu vou dividir em 3 partes. Hoje eu vou compartilhar com vocês apenas a primeira parte dessa história. Bom, quando eu ainda era solteira, os solteiros acho que vão me entender, sempre tem, né, as pessoas com as maiores intenções, pessoas que vêm, às vezes quer apresentar alguém para você, quer que você conheça alguém, e às vezes a gente nem gosta muito disso, às vezes nem quer, mas por constrangimento, às vezes a gente fica sem graça e acaba aí aceitando. E às vezes até por peso na consciência de falar, nossa, já pensou se eu tô, rejeitando e alguém que Deus está colocando no meu caminho? Isso aconteceu comigo, nesse momento da minha vida, de algumas pessoas quererem muito que eu conversasse com essa pessoa. E eu acabei aceitando que eu conhecesse essa pessoa, E comecei a conhecer essa pessoa e eu não me sentia bem, não estava me sentindo bem, não gostei, não tinha nada demais na pessoa, não tinha nada que eu pudesse dizer de mal dessa pessoa, eu simplesmente não estava me sentindo bem, não gostei e comecei a falar com Deus, porque de certa forma veio aquele peso na consciência novamente, mas calma, você acabou de conhecer a pessoa, e se é a pessoa, uma pessoa que Deus está colocando no seu caminho, aquela história toda. Enfim, que eu fui falar com Deus sobre isso. Falei com Deus, Senhor, não sei, eu só simplesmente não me sinto bem, não gostei. Mas eu não sei se isso é do Senhor ou não. Então, eu preciso ter certeza do que o Senhor vai me falar. Porque se eu faço as coisas por minha própria conta, vai que eu tô errada, Então, pedi a Deus que Ele me mostrasse se Ele falasse que não, que era para eu continuar conhecendo a pessoa. Mesmo eu não gostando, eu falei com Deus, mesmo não gostando, eu confio no Senhor. O que o Senhor me falar é a atitude que eu vou tomar. Mas eu realmente não quero mais continuar conhecendo essa pessoa e até tomo o tempo da pessoa também, Enfim, não queria. Mas eu espero a resposta do Senhor. O que o Senhor falar, eu sei que é, porque eu sei que o Senhor quer o melhor para mim. E aí, nesse momento, eu falei com Deus, foi passando, pedi alguns sinais para Deus, algumas respostas, e Deus me respondeu. Me deu passe livre para poder ficar tranquila e poder realmente seguir minha vida e não conversar mais, não conhecer mais essa pessoa. Paralelamente a isso, agora uma outra parte da história que aconteceu tudo meio que junto, eu comecei a me recordar de um ex-namorado meu. Era uma pessoa que eu já tinha namorado por 2 vezes. E quando vinha a memória dessa pessoa na minha mente, eu não morava perto, não convivia com essa pessoa, mas começou a vir na minha mente e eu ficava assim um pouco, abismada, porque uma pessoa que eu não queria ver, assim, aquela história, não queria ver nem pintado de ouro, porque é uma pessoa que a gente tinha namorado 2 vezes há muito tempo, não tinha porquê. Mas começou a vir na minha mente e o interessante é que não vinha com o passado, mas vinha com coisas presentes. Talvez seja um pouco difícil de você entender esse termo de coisas presentes, no sentido de que vinha de forma positiva, com coisas novas, coisas positivas, não vinha de forma negativa na minha mente. E isso era muito estranho, porque uma pessoa que você já teve um relacionamento por 2 vezes, geralmente, o que você vai pensar, Já não deu certo 2 vezes, o que tem a ver? Mas começou a vir na minha mente. E eu falava com Deus. E é como se eu fosse me convencendo
daquela ideia de que realmente Deus tinha razão, que eu falo Deus porque hoje eu entendo que foi Deus que colocou na minha mente, né? Mas na época para mim era um pouco confuso, eu ficava sem entender e eu falava com Deus e eu comecei a me convencer de que realmente eu daria certo com essa pessoa. Mas eu falei, mas Senhor, se eu fosse dar certo com essa pessoa, se essa fosse uma pessoa para mim, eu já namorei ela 2 vezes, então assim, nada aqui tá fazendo sentido. Mas continuou vindo isso na minha mente e no dia que Deus me deu a resposta, realmente, de que eu podia seguir e parar de conversar com essa pessoa que me apresentaram, no mesmo dia, esse meu ex-namorado me mandou uma mensagem pedindo meu endereço, que tinha algo meu com ele que ele tinha que me enviar. Achei muito estranho no dia, mas fiquei pensando, falei, sei lá, né? Faz tanto tempo que a gente namorou, faz tanto tempo que a gente não se vê, algo meu com ele, mas às vezes deixei alguma coisa, não sei, né? Enfim, passei meu endereço para ele. E ali depois de uns 10, 15 dias, chegou uma carta dele para mim. Bom, tentando resumir aí, tentando falar o resumo da ópera, eu li a carta, ele falando sobre várias coisas, né? E nessa carta, por fim das contas, ele queria saber se a gente poderia voltar a se conversar novamente. E eu fiquei, brincadeira, né? Porque já vinha um tempo vindo na minha mente esse conflito de eu achar estranho, ao mesmo tempo vindo de forma positiva, e isso fazia eu ficar achando mais estranho ainda. E aí, depois de tudo isso, veio essa carta, chegou essa carta dele para mim. Bom, eu respondi a carta, a gente voltou a se falar, voltamos a nos conversar, talvez estranhamente, né, no começo de tudo, e por fim, a gente voltou a namorar, a gente noivou, e ele me pediu casamento, e nós nos casamos. Bom, essa é só a primeira parte da história, depois no próximo vídeo eu vou contar a segunda parte, e a segunda e terceira parte, e aí as peças do quebra-cabeça vão se encaixando. Mas o que eu queria deixar aqui dessa primeira experiência é essa coisa de falar realmente com Deus, de pedir realmente que Ele nos mostre, de confiar na resposta que Ele vai dar, por mais que possa parecer estranho, Ele sempre vai saber o que vai nos fazer bem, Ele sempre sabe o que é o melhor para nós. E então essa primeira parte, eu fiquei muito impressionada da forma como Deus trabalhou. Ele colocou uma impressão na minha mente, eu falava com Ele, às vezes até combatendo essa impressão, porque para mim era algo muito estranho, muito, né, fora do normal, assim, fora do que, né, do que fazia sentido. Mas eu fui realmente pedindo que Deus me mostrasse, e sempre que Ele me respondesse, desse certeza daquilo que Ele queria. E assim Deus foi encaminhando em todo o processo até que a gente se casasse. E na segunda parte do vídeo eu vou falar sobre o nosso casamento, sobre os preparativos, sobre tudo que aconteceu, as experiências que a gente passou nesse processo de nos preparar para o casamento. Bom, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a segunda parte da história.